Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta que Moshe mandou homens para espionar a terra de Israel, a terra prometida, futura terra de Israel. Naquela época, essa terra ainda não era terra santa, era terra prometida. O povo de Israel entrou lá e transformou ela em terra santa, 40 anos depois dessa história. Então, está escrito que Moshe mandou homens. Não está escrito em nenhum lugar da Parashá a palavra espiões. 40 anos depois, vamos dizer assim, 39 anos depois, quando o povo de Israel entra na terra de Israel, está escrito que Yoshua mandou espiões. E a pergunta é, por que Moshe, porque quando Deus falou para Moshe, Shlach lecha anashim, ele não falou a palavra espiões? Se existe um lado militar, um lado estratégico, antes de se conquistar um país, o general tem que fazer a estratégia, e a estratégia é baseada em dados do país que vai ser conquistado. Então os espiões iriam lá, verificariam os pontos principais a serem estudados pelo general, e a estratégia seria feita. Porque no caso de Yoshua ben Nun, do Josué, que sucedeu Moshe Rabbeinu, foi necessário se fazer essa estratégia, e no caso de Moshe Rabbeinu era proibido se fazer essa estratégia, quer dizer, não tinha que fazer essa estratégia. Deus falou para ele, manda para você, manda essas pessoas lá para o seu próprio bem, não porque precisa, muito pelo contrário, que Deus tinha falado que a terra era a terra que jorra leite e mel, e eles queriam que alguém fosse lá olhar. Então, por que Deus não falou para Moshe, olha, é necessário, por motivos estratégicos militares, é necessário você mandar espiões, não por causa de você, não para o seu próprio bem, não para que saia disso uma tragédia e você ganhe mais 40 anos de vida e fique 40 anos no deserto ensinando a Torá que você recebeu e repassou para o nosso povo. Não por causa disso, por causa que tem uma necessidade estratégica de se mandar espiões. E diz o Zohar, a diferença entre Moshe e o Yoshua, que era o Josué, é a seguinte. Moshe Rabbeinu, o Moisés, quando ele estava no Monte Sinai, a primeira vez que ele correu atrás de um carneirinho, e ele colocou o carneirinho nas costas, no lugar de dar uns tapinhas no carneirinho, falar, você escapou, você descontar a raiva dele no carneirinho, no lugar disso ele colocou o carneirinho nas costas, ele falou para o carneirinho, você deve estar muito cansado, eu vou te levar de volta, vou te carregar. Nessa hora ele viu um arbusto incandescente, e a gente fala arbusto incandescente, não vai falar sarça ardente, que se você for para uma floricultura e pedir uma sarça, ele vai te mandar para o supermercado, ele vai falar salsinha é no supermercado, e ainda falar ardente, o que é ardente, ele vai falar compra uma pinga em qualquer bar. Então se fala um arbusto incandescente, dá para entender o que era, né? Não sei como traduziram no passado essas coisas assim, mas é tudo tradução da igreja. Naquela época eles deviam ter o português eclesiástico, lá o português da igreja devia ser assim. Mas nós que somos judeus no Brasil, o português falado não é, mas essas palavras aí deixa para a igreja, aí é coisa de outra religião, não tem nada a ver com a gente. Então ele viu um arbusto incandescente. Aí ele se aproximou e ele ouve, Deus fala para ele, tira os seus sapatos. E qual o motivo de tirar os sapatos? Qual o motivo dele ficar descalço? E o motivo, assim, está escrito no Zohar, que para Moshe, para o Moisés, Deus falou para ele tirar os dois sapatos. Para o Yoshua, para o Josué, o anjo Gabriel se revela para ele e fala para ele tirar um sapato só. E qual é o motivo disso? Quando Deus fala para Moshe tirar os dois sapatos, ficar descalço, Deus está dizendo para ele, assim diz o Zohar, que olha, tudo que vai acontecer, tudo que você vai fazer para o nosso povo, tudo que você vai fazer para o povo de Israel, você vai tirar eles do Egito, você vai levar eles para Israel,
para a Terra Prometida, tudo isso vai ser por milagre, vai ser sobrenatural. Você não vai precisar de nenhuma estratégia, você não vai precisar de espiões, você não vai precisar de general. Você vai tirar o povo de Israel do Egito sem estratégia nenhuma. Vão ter lá 10 pragas, o mar vai se abrir, o mar vai se fechar, você não tem que planejar nada, é tudo milagre. Da mesma maneira, você vai entrar em Israel, o rio Jordão vai se abrir, as muralhas de Jericó vão afundar, vai ser tudo milagre, não vai precisar de nenhuma estratégia. Na hora que o povo pediu para mandar espiões, então eles estão dizendo, olha, o mesmo Deus que abriu o mar, ele vai abrir o rio Jordão. O mesmo Deus que fez aquelas aves aterrissarem no deserto, ele vai fazer com que as muralhas dos cananeus afundem. Então é o mesmo Deus. O que está mudando aqui? Por que precisa agora ir ver se lá o povo é mais forte ou menos forte? Se Deus tirou a gente do Egito, vai colocar a gente na Terra Prometida da mesma maneira. Não, mas eles quiseram mandar espiões para ver a estratégia, isso, aquilo. Então, Deus não concorda com isso, porque mandar um espião seria desconfiar de tudo. Desconfiar de que Deus falou que essa terra é boa e desconfiar de que Moshe Rabbeinu vai conquistar a Terra Prometida por meio de milagres. Porque mandar espião para quê? Se o Rio Jordão vai se abrir, o espião vai fazer uma estratégia como nadar em cima do Rio Jordão, como montar pontes, como passar os barcos, mas o rio vai se abrir. Ou o espião vai fazer uma estratégia como derrubar uma muralha, a muralha vai afundar, então não precisa do espião. Então o espião seria só para desconfiar que o que Deus falou não estava certo. Então por isso Deus falou para Moshe, manda para você. Eles não estão precisando de estratégia, mas por meio de você mandar esses espiões, o povo vai se atrasar no deserto por 40 anos, você vai sair no lucro. Agora, no caso do Yoshua, diz o Zohar, o anjo falou para ele tirar um sapato só, ficar descalço de um pé só. O que quer dizer isso? Diz o Zohar, quer dizer que ele vai ter 50% de sobrenatural. Ou seja, está descalço com os 2 pés, quer dizer 100% sobrenatural. Então, Moshe Rabbeinu, Moisés, tudo lá era 100% sobrenatural. Com Yoshua já era 50% sobrenatural. Então, por causa disso, Yoshua ele precisou mandar espiões por causa do 50% natural que ele ia ter. Então, ele teria que fazer uma estratégia, porque ele não seria 100% sobrenatural. E para Moshe Rabbeinu, que tudo seria, no caso dele, 100% sobrenatural, era proibido para ele fazer essa estratégia. Então, por isso que não está escrito lá espiões, não aparece nenhuma vez a palavra espiões. No caso de Moshe Rabbeinu, aparece a palavra homens, mas não espiões, porque no caso dele, sendo que tudo seria sobrenatural, os espiões seriam desnecessários, então não precisaria mandar espião para fazer estratégia, porque toda vitória seria sobrenatural, e os espiões só causariam o que causaram do povo chorar e não querer mais ir, e por causa dos espiões eles não conquistaram a Terra Prometida. Aquela geração não conquistou a Terra Prometida por causa dos espiões. Então, se fosse uma estratégia, eles teriam que usar isso, né? Então, a única coisa que aquilo serviu foi para encalharem no deserto 40 anos. Moshe, que estava decretado para ele, a partir da hora que Deus falou para ele, ele perguntou para Deus, se o povo de Israel perguntar o seu nome, o que eu vou falar? E Deus falou para ele o nome de 4 letras, que é o sobrenatural. Quer dizer que todo comportamento divino no Egito vai ser sobrenatural. E quando ele chega no Egito, ele fala para o faraó, Shlachat ami ve'avduni, e o faraó dá um trabalho mais duro para o povo de Israel. Quer dizer que o sobrenatural começou. Que o sobrenatural, para descer para o mundo, ele desce numa embalagem de sofrimentos, e depois que passa a embalagem com um pouquinho de paciência, aí você chega no sobrenatural mesmo. Você chega no milagre que ele não teria como descer para esse mundo de tão grande que ele é, a não ser numa embalagem dessas. Então, na hora que Moshe Rabbeinu falou para Hashem, por que você fez o mal para esse povo e salvar você não salvou?
sendo que a salvação já tinha começado, sendo que a Geulah, a redenção já tinha começado, e começa daquela maneira, aí Deus falou para ele, agora você vai ver os milagres que eu vou fazer para o faraó, mas por causa que você desconfiou, os milagres que eu vou fazer para os 31 reis da Cananeia, que o povo de Israel vai entrar lá, isso você já não vai ver. Então, por causa disso, Moshe Rabbeinu já estava decretado para ele, a partir desse primeiro momento, que ele não vai entrar na terra prometida. Por causa disso, Deus falou para ele, manda para você, Shlach lecha, manda para você esses espiões, porque para você vai ser bom, você vai ganhar mais 40 anos de vida. Agora, sobre a paciência, então, que é todo esse assunto, todo esse assunto que a gente está falando, o que tem por trás de tudo isso? Se Moshe era bem no começo, quando Moshe desceu para o Egito e o faraó deu um trabalho pior para o povo, se Moshe tivesse tido um pouco mais de paciência, antes de falar para Deus, por que você fez mal para esse povo? Antes de falar para Deus, por que você me mandou para lá e você não salvou eles, você não fez a redenção? Se Moshe tivesse um pouquinho mais de paciência, esperasse mais um pouco. A mesma coisa, se o povo de Israel não ficasse precipitado, que eles tinham que ver. Se eles tivessem paciência, a gente vai chegar lá, a gente vai conquistar a terra, tudo vai dar certo. Então daqui a gente vê que esses acontecimentos, eles aparecem dessa maneira, porque as mulheres naquela época, as mulheres tinham, graças a Deus, elas foram o orgulho de Hashem, foram o orgulho de Deus. Por quê? Quando Hashem falou para Moshe tirar o povo de Israel do Egito, está escrito no mérito das mulheres, Beshut Nashim Tzadkaniot Negalou Avotenu. O que quer dizer isso? O pai do Moshe, o Amram, ele tinha se divorciado da mulher. Ele falou, olha, estão jogando as crianças no rio, eu vou ter mais um filho para ele ser jogado no rio. A Miriam, ela falou para o pai dela, a Miriam, que era a irmã mais velha de Moshe, ela falou para o pai dela, você é pior do que o faraó. O faraó decretou de jogar os meninos no rio. E você, quando você se separa agora da mamãe, não vão ter filhos também, não vão ter meninas. Aí ele voltou para a esposa dele, e aí nasceu Moshe. Quer dizer, o Moshe só nasceu no mérito da Miriam, que era uma tzadeket. As mulheres na escravidão do Egito, elas seduziam os maridos, elas iam até o lugar onde os maridos estavam trabalhando, levavam espelhos e se olhavam junto com eles nos espelhos e brincavam com eles, falavam que, olha, eu sou mais bonita que você, e faziam ele lá embaixo da árvore mesmo, faziam os filhos, engravidavam do marido, e elas conseguiram construir um povo inteiro dessa maneira. Quer dizer, as mulheres foram verdadeiras tzadkaniot. Então está escrito no mérito das mulheres virtuosas, o nosso povo saiu do Egito. Depois, para ir para Israel, tivemos 3 acontecimentos no meio do caminho, que Deus me livre, tivemos na verdade 4 acontecimentos, que cada um desses acontecimentos ele poderia estragar tudo. Primeiro acontecimento, o bezerro de ouro. As mulheres foram contra, os maridos arrancaram à força os brincos delas, elas foram contra a idolatria. O segundo acontecimento, que foi agora na Parashat Shlach, que elas foram a favor de ir para a Terra Santa, para a Terra Prometida, os homens não. Depois a gente vai ver na Parashat que vem, a gente continua falando sobre as mulheres também, que aí a mulher do On Ben Pelet, ela salvou o marido do Mahloket, e em outras palavras, o que a gente vai ver daqui é que elas tiveram mais paciência do que os maridos. Os maridos já estavam no desespero, já tinham se desanimado, e as mulheres tiveram paciência. No mérito da paciência da Miriam, nasceu Moshe Rabbeinu. No mérito da paciência das mulheres judias no Egito, nasceu toda aquela geração. No mérito da paciência das mulheres, nesses acontecimentos que os homens falaram, o Moisés não desceu
depois de 40 dias, então vamos fazer um bezerro de ouro. Elas tinham paciência para esperar a vida inteira, elas não precisavam. Então elas não participaram dessas coisas. Os homens queriam imediatamente ver de que terra se trata, elas tinham paciência. Então isso que a gente aprende daqui. A gente tem que aprender com as mulheres a ter paciência. Então, essa é a grandeza das mulheres judias, tanto no Egito quanto no deserto, que elas tiveram muita paciência. Então, vamos aprender com as nossas esposas a ter muita paciência. E se elas não têm, elas têm que aprender com a gente, mas o importante é que todos nós tenhamos muita paciência. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E qualquer pergunta que você... e muito Shalom Bait. Agora a gente vai acrescentar Shalom Bait sempre na Brachá. Qualquer pergunta que vocês tiverem, temos a seção Pergunte ao Rabino no nosso site. Sempre deixa a sua observação no vídeo. Mas as perguntas manda pelo e-mail é melhor, porque aí, se puder mandar pergunta com o número do WhatsApp também, que de vez em quando eu tenho que explicar alguma coisa, aí eu já deixo uma mensagem de voz, que é mais fácil assim explicando do que escrevendo. E não se esqueça de dar o joinha, senão vocês não sabem, pela falta do joinha aí depois que me... E deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, publicar para os amigos e amigas. E muito obrigado. Atzlacha, briut, panasá, beshefa, nachat, udia, mitim, mikol, mishpacha, ve shalom bait. Kol tov.